Muito bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Quero já de pronto me desculpar pelo atraso da nossa abertura da nossa sala, mas infelizmente conciliar a vida de professor em aula online com abrir as salas às 9 horas tem sido um desafio um tanto quanto complexo nessas últimas 2 semanas, né? Mas a gente vai tentando continuar com o trabalho enquanto der, ou quando surgir algum voluntário, uma voluntária para assumir a função, que é o que a gente espera que surja muito em breve. Afinal de contas, o trabalho ele não é do Lúcio, o trabalho é de todos nós. Então, se o Lúcio não pode fazer, alguém precisa se candidatar a isso. E eu tenho certeza que Eurípides há de me encaminhar alguém que vai poder dividir essa missão junto comigo. Então, vamos ter essa esperança. Para a gente não. A gente começou aí o nosso dia, como o nosso querido Ítalo falou, né? Com a oração de São Francisco, nessa interpretação feita pela cantora Joana. E a gente está com a nossa ferramenta de radiação em funcionamento. Se alguém quiser colocar o nomezinho lá na ferramenta, tá aí o link no nosso chat. É só preencher lá que a gente vai encaminhar para a equipe, que gentilmente os nossos amigos da Casa Sentimento estão acolhendo os nossos nomes dos nossos queridos para a irradiação. Então a gente está preenchendo para mandar para lá, tá? E vamos lá, então, para os estudos, né? Hoje com a Júlia, não é isso? Então, vamos lá. Bom dia, Júlia. Bom dia, tudo bem? Vai começar com a página, né? Agora. Isso aí, você vai projetar aí? A página não, é só a minha página, só a do Evangelho. Tá. Então, quem é que vai fazer a primeira parte? É a Cláudia, não A sei se ela já Cláudia. está aí. Cláudia está aqui embaixo, tá aqui embaixo, Sou está eu. embaixo de você certinho. Então vamos lá. Cláudia, bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Então, vamos começar. A página que eu trouxe para vocês foi Na Luz da Compaixão. Bem-aventurado, versículo 7. Deixe que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra te não envolva. Sofres a presença do que te pisam nas esperanças, compaixão para eles. Ouves palavras do que te ironizam, compaixão para eles. Padeces do assalto moral dos que te perturbam, compaixão para eles. Compaixão para eles. A crueldade, o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que te parte de ti. Do fundo, são males que surgem na ignorância com a cegueira, como a cegueira nasce das trevas. Não cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida, e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Do livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. As nossas reflexões, então, começa com perguntando, será que nós já conseguimos isso? Como será que nós estamos sendo misericordiosos para com os nossos irmãos?
que será que temos no nosso coração quanto à luz dos alheios, para que possamos pedir para resistir e não retrucar, e sim compadecer. O caminho da caridade e da compaixão para com os nossos irmãos é onde reafirmamos o nosso dever com o progresso e principalmente com aquele irmão que tanto amamos ou que temos dificuldades. Bem-aventurados misericordiosos, de perdoar e auxiliar os que forem atingidos pelos erros alheios. O perdão e a compaixão são os exercícios constantes de reforma íntima e realizados sempre com muito esforço moral. Quando nos mostramos misericordiosos, com misericórdia com nós mesmos. E para esses momentos, devemos orar e pedir os conselhos e proteção dos nossos queridos amigos espirituais, pois eles nos ajudarão a ser, entre os bem-aventurados, os misericordiosos, a fim de encontrar nos outros a misericórdia para conosco mesmo. Essa é a mensagem que eu trago aqui para vocês, para a gente poder refletir e dar continuidade à nossa. Obrigado, Cláudia. A gente teve um pequeno probleminha de conexão, mas acho que no geral a gente conseguiu ouvir bem a mensagem e a gente agradece as suas reflexões iniciais. E aí a gente passa então para a nossa prece inicial. Diga, Ana Cristina, você quer falar alguma coisa? Eu quero fazer a prece. Então, por favor, será um prazer. Até de acordo com a página e de acordo com o que eu estou sentindo, e que realmente a gente tem que compadecer dos nossos irmãos que nos caluniam. Eu estou sentindo amor e sentimento de perdão, de compreensão no meu coração, e eu quero botar esse sentimento para todos. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada pelas bênçãos recebidas. Obrigado pelo seu Evangelho, que nos fortalece as preces. Obrigado aos amigos. Obrigado a esse culto que tem nos fortalecido, as suas páginas consoladoras, a importância de olhar nossos irmãos como os irmãos a caminho, que estamos em todos num processo de evolução, para que tenhamos carinho, piedade e compaixão quando olhar os nossos irmãos. Obrigada, Senhor, por esse amor incondicional por nós, para que aos poucos todos nós vamos tendo isso por todos. Obrigada, Senhor, abençoe o nosso culto hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a Ana Cristina pela prece e passamos então, agora sim, para a Júlia poder fazer as suas reflexões na mensagem principal. Vamos lá, Júlia. Vou abrir e compartilhar com vocês, né? Para o slide aparecer. Isso aí. Eu abro ele aqui. Aí vai lá no Share Screen, aí você seleciona a janelinha que você quer mandar. Beleza. Tá chegando aqui. Apareceu aí para vocês, né? Apareceu sim. Nossa, que bonito. Ficou bonito, né? Eu também gostei. Aí, já tem fiquei apaixonada. Já tem gente para cor. fazer os nossos slides aí pro nosso culto. Aí, ó. Já conseguiu uma trabalhadora para isso. Tão bonito. Obrigado, Júlia. Ficou muito bom. Eu achei bonitinho. Acho que eu me sinto mais acolhida quando eu olho um negócio mais bonitinho, né? Na página
foi interessante porque é um assunto muito difícil de falar, né? Falar sobre perdão nunca é fácil. Primeiro porque é uma necessidade, principalmente minha, né? E todos nós, assim. E existem sempre muitas questões sobre o perdão, né? Eu acho que toda vez que eu leio, né, essa passagem, essa página, eu fico questionando muito o evangelho, mas isso e aquilo. E assim, foi por isso que eu escolhi, porque eu quebrei a cabeça, assim, mas não tô com todas as respostas, né? Não tô com tudo completo, mas eu cheguei a um pensamento assim, e aí eu queria dividir para vocês. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Aqui tá frente. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, deis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E lhe respondeu Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. E aí, o comentário de Kardec. A misericórdia é o complemento da brandura, e, porquanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, da mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí, no finalzinho, há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe a outro condições humilhantes. Ele faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera, de parte a parte. Não há aí generosidade. Apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E aí, eu vou conduzir o comentário, na verdade, com algumas questões que surgiram em mim, né? A primeira delas nesse segundo item, e surge a seguinte pergunta: por que somente se a gente perdoar, a gente vai ser perdoado, né? A gente entende que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, né? E fica essa questão: por que Deus só vai me perdoar se eu perdoar o meu irmão? E aí eu vou responder isso depois, no decorrer do estudo. Eu achei interessante também
Primeira coisa, né? Primeira questão aqui do item 4. No que consiste o esquecimento das ofensas? Né? Que é uma coisa que a gente sempre costuma discutir. O esquecimento, ele é realmente esquecer a falta do próximo? Né? Como que a gente vai esquecer? O que é esquecer? É nunca mais lembrar? Né? É relevar? É ficar quieto? No que consiste esse esquecimento e perdão das ofensas? Né? Depois também a gente vai falar sobre isso. Aqui também é interessante, ele vai caracterizar a alma que perdoa e a alma que não perdoa. Né? Então, quais são as características da alma que perdoa? Ela vai estar sempre calma, ela vai ser toda mansidão e ela vai ser uma alma caridosa. Já a alma que não perdoa, ela vai estar sempre ansiosa. Por que ansiosa? Porque ela não vai se livrar daquele mal. Então, ela vai estar sempre presa àquele sentimento que lhe causaram. Então, ela vai estar sempre ansiosa, angustiada, e, principalmente, alimentando os sentimentos do não misericordioso, né? Que são o ódio. A pessoa não estar ansiosa e mal, alimentando esses sentimentos, né? Essa alma ela vai ter sombria suscetibilidade e ela vai estar cheia de fel, ou seja, ela vai manter dentro dela, ela não vai se livrar daquele sentimento causado por alguém. E ali é daquele que diz nunca perdoarei. Me veio outra questão: para que devo perdoar? Né? E aí, a resposta dessa pergunta, na verdade, ela vem com outra pergunta. Quando a gente se pergunta por que a gente quer ser perdoado, a gente algum dia já passou por uma situação em que a gente ofendeu alguém, em que a gente escorregou, em que a gente agiu de uma forma errada e que a gente precisou do perdão de alguém? Por que a gente achou que a gente precisou desse perdão de alguém, né? E isso quando é pessoal, né? A resposta é muito pessoal. Vão ter várias respostas. Porque eu escorreguei, eu não sou assim. Porque eu sou imperfeita, eu não aprendi ainda a agir da melhor forma. Eu ainda não sei resolver os meus problemas da melhor forma. Existem 1 milhão de respostas para essa pergunta, né? Por que eu quis um dia ser perdoado? E quando a gente responde ela, a gente já vai responder a pergunta do por que devo perdoar. Né? Lá na mensagem inicial, a Cláudia falou, né, na mensagem, leu, uma frase que fala muito sobre isso. Todos estão suscetíveis a erros. Né? Da mesma forma que eu estou suscetível a errar, o meu irmão está suscetível a errar. Né? Então, quando a gente para e se coloca no lugar, né, por que algum dia eu quis ser perdoado? A gente vai conseguir responder o porquê que a gente deve perdoar. Né? Aqui ele ainda vai dizer, deixa eu ver aqui, depois eu falo, que eu lembrei de outra coisa ali. E outra coisa importante, também é interessante a gente lembrar, sem limites. Jesus diz que a gente não deve ter limites, porque a gente não quer limite pra gente, né? Quando a gente escorrega de novo no mesmo erro, ou pela terceira, ou quarta, ou quinta, a gente fica tão mal, a gente fala, putz, eu errei de novo. Caramba, eu errei de novo. Imagina, todo mundo sente isso, né? Então, quanto mais a gente erra, né, quanto mais a gente entende a necessidade de perdoar o outro, porque mais a gente quer ser perdoado, mais a gente sente a necessidade de ser perdoado também. Né? Então, sem limites, né? Jesus é bem claro em relação a isso. E o Evangelho vai dizer para a gente que existem também 2 maneiras de perdoar, que são importantes para a reflexão seguinte, que são importantes para a gente responder também no que consiste o esquecimento dessa ofensa. Então, existem 2 formas de perdoar, uma verdadeiramente generosa e uma falsamente generosa. A verdadeiramente generosa, ela não possui pensamento oculto.
ela evita ferir o amor próprio do outro. Ela evita ferir a suscetibilidade do adversário. Já a forma de perdoar falsamente generosa, ela impõe ao outro condições humilhantes, ela faz o outro sentir o peso do perdão, né? Então, é quando a gente perdoa, entre aspas, né, de forma falsamente generosa, a gente fica impondo condições, olha, eu te perdoo se, né, se você agir de tal forma, enfim. E faz o outro sentir sempre o peso do perdão, ou seja, a gente sempre retorna àquela situação e pisa um pouquinho e lembra um pouquinho, enfim, fica remoendo aquele sentimento. É claro que a gente vai ficar ansioso, enfim, são as características da alma que não perdoa de verdade. A gente está mentindo pra gente, né? Porque os benefícios do perdão, eles vão ser primeiro na gente, né? Vão refletir primeiro no nosso sentimento. Vamos lá, vamos continuando. A maneira de perdoar falsamente generosa, ela irrita e faz mal ao invés de acalmar. Então, ela fica fazendo com que a pessoa também acesse aquela lembrança ruim, né? Porque se alguém te pediu perdão, né, ela já acessou aquela situação ruim, ela já reviveu aquilo, ela já, de certa forma, se arrependeu, se ela pediu perdão, ou ela já, pelo menos, já reconheceu o erro, né? Então, ficar revivendo isso é doloroso, tanto para quem está provocando, e isso tanto para quem está sofrendo, né? Para quem está tendo que lembrar do seu erro o tempo todo. E o perdão falsamente generoso, ele vai estender a mão com ostentação, ou seja, ele vai estender a mão somente para que ou para que as outras pessoas vejam, ou até mesmo para aquela pessoa, né? Você mais uma vez ferir, enfim, olha, eu estou estendendo a mão para você, né? Mas já não vale mais. Por fim, essa página sobre o perdão, ela sempre me traz um questionamento sobre o esquecimento, sobre o que a gente deve fazer quando alguma ofensa nos atinge. E aí eu trouxe essa reflexão aqui para a gente. O que fazer a partir de uma ofensa, né? E aí também está no mesmo capítulo o seguinte: não é possível que Jesus haja proibido se profligue, né, ou se repreenda o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo feito até em termos energéticos. O que significa que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. E lá no item 3 a gente também leu a seguinte frase: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular e a sós com ele. No que eu pensei? Que existe uma diferença entre passividade, né, quando a gente é passivo, e quando a gente é pacífico. Jesus fala para a gente ser brando e pacífico, e não passivo. No que consiste a passividade? Eu coloquei aqui o significado. Natureza, estado que é passivo, sofre ou é alvo de uma ação. Característica de algo ou alguém que não toma iniciativa, não age ativamente e tende a obedecer sem reagir. Já no pacifismo, né, na pessoa que é pacífica, ela tem afeição e amor à paz. Então, ela não vai se calar diante do mal, né? O que isso significa? Perdoar, né, ou esquecimento das ofensas, não significa ser conivente com a violência. E a violência, ela pode ser psicológica, ela pode ser física, ela pode ser verbal. Então, perdoar não significa a gente ser conivente e permitir que o outro permaneça nos fazendo mal. Né? Perdoar não significa que a gente vai permitir que aquela pessoa vai continuar nos ferindo de diversas formas, né? Então,
vou ler mais uma passagem aqui por último, que o Evangelho vai falar. O reproche lançado à conduta de alguém pode obedecer a dois móveis, né? Ou seja, como que você vai fazer com esse perdão? O que fazer com a ofensa, né? Você pode ou reprimir esse mal, ou seja, chegar, conversar, resolver a situação dentro daquilo tudo que a gente falou, ou seja, sem possuir pensamento oculto, sem ferir o amor próprio da outra pessoa, chamar aquela pessoa no particular, conversar, resolver, isso é extremamente importante. Ou a gente pode desacreditar da pessoa, que é aquele perdão falsamente generoso. Então, é aquele perdão que a gente vai criticar, que a gente vai ferir, né? Então, ali, não tem escusa, nunca esse último propósito. Porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade, quando a gente desacredita da pessoa. O primeiro, quando a gente reprime o mal com generosidade, ele pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem daí deverá resultar. E por que não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então, quando a gente está falando do esquecimento das ofensas, que é o pilar principal dessa página, a gente não está dizendo que não deva ter uma ação. Uma ação não deva ser feita. Algo deve ser feito contra o mal que o outro fez contra você. Mas esse mal, para ser verdadeiramente perdão, para ser verdadeiramente cristão e generoso, ele precisa seguir aquilo que a gente falou antes, né? Não possuir pensamento oculto, evitar ferir o amor próprio do outro, etc. É justamente para a gente não ser conivente com a violência, porque às vezes o outro, primeiro, ou ele não percebeu o mal que ele te fez, né? Ou ele está fazendo aquilo e não está percebendo, ou ele está te ferindo sem perceber. Então, assim, é importante, eu sempre achei importante a gente pontuar que perdoar não significa ser conivente com a violência. É necessário que a gente chegue e fale assim, olha, me feriu, me magoou, eu estou mal em relação a isso. É necessário também que a gente faça esse movimento para que a gente se ajude mutuamente e não deixar, né, e não ser falsamente generoso, né, e se afastar daquilo e esquecer daquilo e colocar aquilo como um problema externo a você, né? Foi uma coisa que aconteceu contigo, né? Pega e tenta resolver e tenta conversar da melhor forma possível, né? Então, foi isso, gente. Finalizei aqui os comentários. Muito obrigado, então, Júlia, pelo belíssimo estudo e que muito agregou para a gente, muito bem colocado, muito bem trazido, né? Vários comentários aí maravilhosos feitos aí no nosso chat, e eu concordo plenamente com o que o nosso amigo Léo falou, né? É a continuidade da casa. Isso nos dá tranquilidade. Vamos passar e eles darão continuidade. E é necessária, né? Essa união, essa troca, né? Entre todos os ciclos da casa espírita, né? Os mais antigos têm muito para contribuir com os mais jovens e os mais jovens têm muito para contribuir com a casa espírita, com os mais antigos da casa espírita, né? Afinal de contas, somos espíritos, sabe-se lá quanto tempo a gente já tem aí desde o nosso surgimento, então todos temos muito o que agregar e a gente fica muito feliz dessa união poder existir. É muito bom. Diga, Ítalo, grande Ítalo, é bom vê-lo de volta ao combate, meu amigo. Bom dia. Bom dia, querido. É bom estar aqui. Hoje eu ainda estou medicadinho, assim, ainda estou com um pouquinho de dor, mas já está bem melhor. Aí eu pensei, não vou, vim. E foi maravilhoso ter vindo para ver essa fofíssima da Júlia fazer esse estudo maravilhoso. Estudo, enfim, como é que é o nome da nossa amiga que fez a página inicial, que eu não lembro? Cláudia. A Cláudia também, com a página que bate muito. A música, né? Quando a música fala da questão dos pacificadores, da importância da gente entender essa pacificação, né?
Então, assim, eu não vou me estender muito não, porque normalmente eu falo pra caramba para dar oportunidade de todo mundo falar. Mas só queria dizer que eu estou muito feliz de ter vindo hoje e ter assistido esse estudo maravilhoso. Muito obrigado, grande Ítalo. Vai melhorar, vai ficar melhor ainda, se Deus quiser. Ana, bom dia novamente. Bem-vinda. Diga lá. Pode falar, Ana. É porque tem tanta Ana, você tem que falar Ana Cristina. Desculpa. Força do... É verdade, agora que eu me dei conta. É que realmente, até por tudo que aconteceu comigo, hoje, sinceramente, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu acho que hoje, até de manhã, eu mando as minhas mensagens, eu mandei uma mensagem de amor, aí disse, eu fiquei tão assim feliz que eu até botei para as pessoas e eu estou me sentindo assim. Porque assim, eu estava refletindo esses dias até por tudo que aconteceu comigo. Até assim, da família do meu ex-marido querer tirar as crianças de mim, né, por questão financeira. E dizer, eu não tenho que ficar sentindo raiva deles. A gente fica magoada com ele, mas é porque eu sei que foi muito difícil de início, eu fiquei muito, muito assim, triste, porque são os meus filhos, de não estar com eles, foi uma atitude assim cruel, mas pô, aí eu pensei, até pensei de resgate de vida passada e de ver que também de quanto eles são doentes, de quanto eles não estão bem espiritualmente, e eu que tenho esse conhecimento todo, e é justamente que concordo com a Júlia. Eu acho que a gente tem que estar com o outro para se entender, para se perdoar. E a coisa triste que assim, foi para a justiça, quer dizer, nem foi conversado, nem perguntou o que houve para tirar, não, simplesmente foi tirado, foi tudo assim. Foi triste, né? Vai ter que resolver na justiça, não vai ter jeito. Mas eu não estou. É uma coisa que assim, a minha cunhada e meu cunhado, eles estão agindo cruelmente comigo, mas assim, ao mesmo tempo tenho pena. Porque eles estão plantando coisas que eles não têm conhecimento, que eu tenho, daquilo que vai acarretar depois para eles, né? Então eu oro por eles, oro que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E eu estou com o coração assim, mais aliviado, como eu estou me sentindo. Estou me sentindo mais aliviada, mais forte, e na esperança de ter as crianças de volta e de conseguir me entender com eles. Se Deus quiser, Deus é Pai, eu vou conseguir resolver tudo. É só isso. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Com certeza tudo dará certo. Alexandra, bom dia. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a primeira parte, eu esqueci o nome, é Ana, a primeira pessoa que falou, Cláudia. né? A Cláudia. Cláudia, você trouxe assim, uma elucidação muito grande agora de que a gente realmente não deve se abalar quando a gente é ofendido, a gente tem que ter misericórdia daquela pessoa, porque muitas vezes aquela pessoa não sabe a nossa luta, né? E a gente também não sabe a luta daquela pessoa. E a gente, como conhecedores e conhecedores da doutrina e buscando sempre melhorar como espíritos, a gente tem que ter essa consciência de ser misericordioso com o outro. Entender que é ele que está com carvão na mão, em brasa, com raiva, e não alimentar esse sentimento, esse sentimento mesmo de ficar ali remoendo e tudo mais. Muito obrigada, foi de grande valia. Em relação ao que a Júlia falou, de alguns questionamentos que ela fez, em relação ao perdão, eu acredito muito que perdoar é transmutar aquilo que nos machucou. Você pode perdoar uma pessoa e não necessariamente viver com ela,
mas tratá-la como seu próximo, como seu igual. As pessoas costumam, às vezes, dizer assim, que você tem que perdoar e ser aquela coisa, a amizade voltar, a convivência voltar, você tem que ser aquela pessoa amável com aquela pessoa. Perdoar não é isso. Perdoar é você esquecer, transmutar aquele episódio e tratar aquele seu irmão como próximo. E numa nova discussão, num novo conflito, não trazer à tona o problema anterior. Então, assim, eu acredito muito nisso. É difícil, é muito complicado, porque nós somos seres humanos que gostamos de remoer, que ficamos magoados, mas eu acredito muito que com os estudos que a gente vem tendo aqui, com toda a vivência que a gente está tendo, eu creio muito que a gente consiga, daqui para frente, melhorar essas questões e evoluirmos para que possamos ser espíritos melhores. É isso. Obrigado, Alexandra. E agora, César. Bom dia, grande César. Bom dia a todos. A Cláudia e a Júlia arrebentaram, né, no tema, né? Compaixão e perdão, realmente. Né? E quando a gente fala em perdão, eu me lembro, eu sempre vou direto para o Pai Nosso, né? Pai Nosso, perdoar a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, quando a gente tiver que fazer a nossa prece, né? Principalmente o Pai Nosso, seria bom que a gente se reportasse no Evangelho e fosse lá e nos reconciliássemos nosso próximo, né? Para que nós fosse fazer nossa prece, a gente fosse fazer com carinho, não pensando lá que tem muita coisa para ser perdoada. Um outro ponto também que eu vejo também muito importante, em termos de compaixão e perdão, é a gente se reportar o que está lá no capítulo 17 do Evangelho, fala sobre o homem de bem, em que fala que nunca se comprais em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Quando a gente chegar a esse ponto, a gente vai ver que a gente perdoou com certeza, tá ok? Muito obrigado, grande César. Opa, Ítalo. Oi, voltei. Só uma coisa que no final da fala da Júlia me lembrou, e aí agora alguém colocou alguma coisa no chat que me lembrou de novo, a questão da necessidade, né? Da gente entender que aquela pessoa que de alguma forma está ferindo a gente, isso aparece muito na comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, né? Que é uma teoria que diz que quando a pessoa fere a gente verbalmente, mas aí a gente pode extrapolar também para qualquer outro tipo de conduta agressiva, existe uma necessidade não atendida por trás daquilo. E a gente saber entender a necessidade da outra pessoa, as nossas necessidades, que nem a Julinha falou no final, saber colocar que aquilo não foi legal, né? E colocar isso de forma amorosa e construtiva é um caminho assim já grandemente aberto no caminho do perdão. Era isso. E é engraçado, né, Ítalo, que tem pessoas que têm esse dom, né? Elas podem fazer qualquer tipo de repreensão a você, mas elas têm um tom tão amoroso, tão delicado na forma de impor, e não é uma delicadeza falsa, mas é uma delicadeza realmente que sai do coração, que ela às vezes fala coisas até que dói em você, mas você aceita numa boa, né? E às vezes outra pessoa, quando ela fala uma coisa tão simples, mas ela tem uma forma mais amarga de dizer, e a gente já se mostra mais endurecido em aceitar essas críticas, né? Então, isso também é bem interessante, né? Isso é bem difícil de construir, mas a gente está aí tentando, né? Essa construção. Trabalho aí. Então, meus irmãos, vamos para a nossa prece de encerramento. Quem gostaria de fazer? Leonardo, pode fazer a prece para a gente? Posso fazer? Por favor. Faço sim, com prazer. Ainda mais tendo a oportunidade de ver essa aula que a gente teve hoje dessas duas queridonas aí, de reflexão. Muito bom mesmo. A gente tem insumo para poder pensar e agir de forma diferente
oportunidade depois de a gente refletir sobre isso. Então vamos lá fazer a nossa prece, levar o nosso pensamento ao Pai Criador e unir nossas forças então, pois sabemos que esses esforços, quando a gente direciona eles ficam mais fortes, mais intensos. Essa sinergia nossa faz com que a nossa força aumente, e é esse o nosso objetivo, Senhor. Que possamos levar até a Ti a nossa gratidão, a nossa alegria de estarmos, Senhor Jesus, vinculados a essa casa espírita, que é uma bênção, o nosso porto seguro, e, sobretudo, ao Teu Evangelho Redivivo, que é a nossa tão amada doutrina espírita, que nos proporciona esses momentos tão lindos de reflexão, de estudo, de análise, Senhor, onde percebemos as nossas oportunidades de crescimento e de melhora íntima. Que Tu possas fazer com que, Senhor, essas vibrações que nos irmanam nesse instante, através da prece, quando nos aproximamos mais de Ti, possa chegar, Senhor, aos lares, aos hospitais, às UTIs, Senhor Jesus, aonde a dor está batendo a porta do nosso semelhante de forma bastante firme e forte, onde pessoas queridas são levadas para o plano espiritual, recebidas com os seus méritos, Senhor Jesus, com os seus parentes que já antecederam, mas também um movimento bastante difícil para aqueles que ficam também, Senhor, pois está exigindo uma dose muito grande de perfeito sinergia e harmonia com as Tuas leis, e principalmente passando pela calma e pela serenidade, pois não podem, muitas vezes, nem se aproximar dos seus queridos para fechar, Senhor Jesus, esse um ciclo de vida. Então, que Tu possa abençoar essa prova de cada um deles, nos hospitais e na família, levando as vibrações necessárias para que eles possam ter serenidade, paz, entendimento, Senhor Jesus, e perceber que tudo passa e que isso também vai passar. A dor, a saudade, enfim, tudo que envolve esse momento tão difícil para tantas pessoas, para tantos semelhantes nossos. Mas também queremos agradecer a Senhora Doutrina Espírita, que nos proporciona a reflexão e nos impulsiona para cima, colocando em nós o sentimento de amor e fazendo com que mudemos as nossas energias constantemente através do pensamento positivo, do bom humor,